Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só sobre a pisadeira. E aí, quem conhece essa tal de pisadeira? Pisadeira, pesadela, pesadelo! Sabe? Pesadelo! Aquela coisa que a gente sente no peito quando você tá dormindo, aí você começa a sentir aquele peso que parece que tem alguém em pé no seu peito, alguma coisa tenta te sufocar, às vezes você tem a visão de um ser em cima de você. A minha avó, lá no sítio, chamava isso de pisadeira. Era a pisadeira que vinha sentar em cima do seu peito, né? E trazia pesadelos, né? Essas coisas assim. Então, aqui, vários relatos sobre esse possível ser que vem sentar em cima do nosso peito durante a noite só para trazer pesadelo, para encher o saco, né? Bom, vamos então, eu vou falar aqui para vocês fazerem uma visitinha na Loja Assombrada e também não se esquecerem de deixar o like neste vídeo, tá bom? Não se esqueça do like, vai lá, dá uma fuçadinha na Loja Assombrada. E já vamos começar com esses relatos. E o primeiro relato desta coletânea é de uma moça e se chama Será que era a pisadeira? Vamos ver a experiência dela. O relato que vou contar aqui é, sem sombra de dúvidas, a coisa mais assustadora que já me aconteceu. E juro, de pé junto, que não é mentira. Mas sabe como é? Algumas pessoas não acreditam. Então, desde criancinha, sempre tive muito medo de dormir sozinha. Nunca dormia e nem durmo sozinha até hoje, em hipótese alguma. Pois então, eu costumava dormir com os meus irmãos antigamente, mas como todos eles já se casaram e seguiram seus rumos, eu hoje durmo com os meus pais, no quarto deles, com a minha irmãzinha de 1 ano. Eu durmo na rede, meu pai na rede ao meu lado e minha mãe na cama com a minha irmã. Bom, acordei de madrugada com muita vontade de urinar. Mas como sempre fui uma pessoa muito medrosa, já fiquei com medo de levantar-me para usar o pinico. Então decidi dormir de novo e deixar para fazer isso pela manhã. Pois então, eu voltei a dormir, mas acordei novamente com muita vontade de fazer xixi. Não dava para segurar. E com todo o medo do mundo, decidi que eu ia me levantar para fazer xixi. Pensei que já que os meus pais estavam no quarto, não aconteceria nada, né? Eu estava segura. Quando descobri a cabeça para me levantar, olhei para o teto e escutei uma risada vindo de cima do telhado. Era uma risada macabra, bem aquelas risadas de filme de terror mesmo. Parecia de uma bruxa, de uma velha. Não sei explicar ao certo o que aquele som parecia, mas era algo bem macabro. Cheguei até a pensar que era um pássaro, mas acho que não tem um pássaro capaz de fazer aquele som. Eu me cobri toda e rezei todas as orações que eu sabia e foi aí que aconteceu. Senti algo pular em cima de mim e tentar me sufocar. Mas aquilo não me deixava sem ar, eu só sentia o peso no meu peito e no meu pescoço. Como eu estava coberta dos pés à cabeça, não conseguia ver o que era, e isso que me deixou mais aterrorizada. Eu só sentia algo em cima de mim. Eu não via. Olha, eu tentei gritar, mas a voz não saía. Até que consegui chamar. Pai, pai! Meu pai perguntou o que era. Meu pai perguntou o que era e então aquilo saiu de cima de mim. Eu fiquei paralisada na rede, a ponto que nem consegui responder o meu pai. Até que ele murmurou. Essa menina fica sonhando e chamando a gente. Eu fiquei na rede tentando entender tudo aquilo que tinha acontecido. Eu não conseguia acreditar que realmente eu tinha passado por aquilo. Então rezei novamente até conseguir dormir. No dia seguinte acordei e finalmente fui fazer xixi. Fui contar ao meu pai e perguntei se ele tinha escutado eu chamar. Ele, como cético que é, disse que tinha escutado, mas era apenas um sonho que eu tive e que eu tinha falado dormindo. Mas não foi um sonho. Eu sei que não foi um sonho. Eu estava consciente, eu estava dormindo na minha rede com a mesma roupa, com o mesmo lençol. Como pode ter sido um sonho desse jeito? Claro que não foi um sonho. Enfim, espero que acreditem em mim.
Sim, muitas pessoas passam por esse tipo de experiência. O que é, a gente não sabe. Então, quanto ao riso no telhado, muitas pessoas falam disso também, que parece que tem alguém no telhado, sabe? Eu penso realmente se não pode ser algum tipo de pássaro, algum tipo de ave, ou sei lá do que, algum animal que tenha um som muito esquisito, que a gente nunca talvez tenha visto, e aí a gente associa com uma risada, com alguma coisa assim, né? Mas, logo depois desse riso, ela sentia esse peso no peito, aí eu já não sei, entendeu? Aí pode ter alguma coisa. E o porquê também desse ser ficar subindo no peito da gente, eu não sei. Seria isso alguma coisa da nossa cabeça mesmo, alguma coisa. Digo que não seja sobrenatural, alguma coisa do nosso corpo, que o nosso corpo trava e acaba tendo aquela sensação de aperto e peso no peito, aqui, uma paralisia talvez que ocorra por psicológico, por não sei por quê, sabe? E aí associa que parece que alguém subiu. Não sei, no caso ela não viu porque ela estava coberta, mas muitas pessoas veem. Então eu não sei até que ponto isso pode ser natural do nosso corpo e até que ponto isso pode ser espiritual. E se for espiritual, por quê? Por que esses seres vêm sentar no peito da gente de madrugada para assustar só? Consegue, né? Bom, próxima história. A Noite da Pisadeira. É uma moça que nos conta também. Eu sou do tipo de pessoa que não segue nenhuma religião, mas não deixo de acreditar em Deus, nem em anjos, arcanjos ou demônios, ou no próprio tranca-rua. Sempre oro todas as noites antes de dormir, mas na madrugada do relato, que aqui vou contar, eu estava tão cansado ou cansada, agora não sei, o nome aqui é de mulher, mas enfim. Estava tão cansada do trabalho que me esqueci de rezar e eu me arrependo muito, pois com a proteção divina isso não haveria acontecido. Para começar, fui dormir me esquecendo de orar o Pai Nosso, pedindo proteção e saúde, igual faço toda noite. Mal deitei e já fui pegando no sono, coisa rara de acontecer também. Dormindo tranquilamente no meu quarto, o qual não tem porta, apenas uma cortina meio plástica, em minha cama de solteiro, do nada eu acordo paralisado. Então fala aqui no masculino. Então eu não sei quem é que tá contando. Aqui tem o nome de uma mulher, mas às vezes ela tá contando a história do marido, não sei, não ficou claro aqui, mas enfim, eu vou ler como tá escrito aqui. Talvez seja um moço que está nos contando, tá? Ele falou, e eu acordo paralisado. Tenho paralisias recorrentes. Todo domingo à tarde, quando vou tirar um cochilo, sem rezar, eu tenho essa mardita. Eu até já me acostumei, mas nenhuma delas se compara a essa noite. Sem conseguir mexer nem a pálpebra do olho, sinto alguém em cima de mim, na região da barriga. Um peso que aparentava ser de um carneiro. Detalhe, a cortina do meu quarto parecia que ia sair voando. Pelo barulho, aparentou estar balançando, como se estivesse no meio de um vendaval. Do nada, sinto algo me pisando e agarrando o meu pescoço, tipo patas assim, e agarrando o meu pescoço. Eu tava já ficando sem ar, porém rezando muito de olho fechado. A cada Pai Nosso, Ave Maria ou a oração do Santo Anjo, aquilo ia apertando o meu pescoço cada vez mais. Eu sentia como se aquilo estivesse me pisoteando, só que aparentava ter cargas iguais às minhas. Cargas? Tipo ímãs, quando tentamos juntar dois polos iguais. Ah, entendi. A sensação de esmagamento é como se fossem dois ímãs de polos iguais, ou seja, quando você não consegue juntar os dois ímãs, aí fica aquela pressão entre eles. Então a impressão que ele tinha é que aquilo tinha essa mesma carga que ele, vamos dizer, positivo com positivo, e aí não junta, porque só positivo cola com negativo, os opostos se atraem nesse caso, né? E aí ele cola, mas ele sentia esse tipo de repelia, sabe? Era essa coisa, é esse peso mais ou menos que ele sentia.
Acho que é isso. Então, aparentava ter cargas iguais às minhas, como nos ímãs, quando tentamos juntar dois polos iguais e não dá. E isso ocorria na região da barriga, me pisando, e na do pescoço, o que já estava me dando agonia. Depois de muita oração mental e quase sem ar, eu consegui me livrar daquilo. No último Pai Nosso, eu senti aquilo caindo para o meu lado direito e me empurrando com a sua pata. Sim, eu senti como se fosse uma pata de cachorro de grande porte me empurrando. Eu tenho cachorros, mas são de raça Pinscher. E àquela hora da madrugada, eles estavam do lado de fora da casa, no quintal. Quando aquilo saiu de cima de mim, consegui me livrar da paralisia. Levantei com cuidado para ver o lençol e a coberta que eu estava deitado por cima, para checar se teria algum indício de movimento para a esquerda, já que aquilo me empurrou. Acordei pensando que poderia ter marcado o lençol e a coberta, como se tivesse puxado. E para o meu espanto, realmente estava na situação que imaginei. Tipo, alguma coisa realmente caiu ali. Naquele horário, já de pé, me percorreu um frio na espinha e eu olhei no relógio e era 1h04 da manhã. Eu não dormi o resto da noite e guardei isso só para mim. Meses antes de eu estar escrevendo este relato, estava eu e meus amigos conversando no intervalo do colégio, ainda estou no 3º ano do ensino médio, sobre esses assuntos sobrenaturais e soltei esse relato para eles. Todos ficaram aflitos e tentando explicar o que tinha acontecido comigo. De repente me ocorre um frio na espinha após um deles falar sobre a pisadeira. Naquela altura eu já estava todo arrepiado, sem saber nem o que falar. E ligando os fatos, realmente fez sentido aquela lenda com o meu caso. Voltei para minha casa boquiaberto e fui checar um vídeo no YouTube falando da mesma. E eu fiquei arrepiado do início ao fim do vídeo. Então, tá vendo? Vários casos ocorrem, são muito parecidos, mas o que é isso? Não sabemos. Às vezes eu chego até a pensar se é algo extraterrestre, sabe? Um tipo quando você paralisa, você sente essa pressão. Será que é algum tipo de procedimento alienígena sobre nós, né? Ainda mais que ele falou dos polos aí, era uma pressão que vinha. Não sei, a ventania na cortina, mas ele fala que sentiu patas e não sei, gente, não sei. É só uma possibilidade. Vamos para o próximo relato. A pisadeira. É tudo mais ou menos o mesmo título, tá? É todo sobre a pisadeira, então. E é uma moça que nos conta 34 anos. Eu conheci o seu canal por acaso na internet, fazendo umas pesquisas sobre o que me aconteceu, na tentativa de acreditar que eu não estava louca. E descobri que, assim como eu, outras pessoas também já tiveram experiências com o sobrenatural horripilantes. Muitas. Eu diria assim, todas as pessoas já tiveram alguma experiência sobrenatural. Todas. Mas continuando aqui. Isso aconteceu comigo esse ano, em março. Eu moro sozinha, com meu filho de 5 anos. Em uma sexta-feira à noite, quando sempre dormimos mais tarde porque não precisamos acordar cedo no sábado, eu estava olhando TV e mexendo no celular, no Instagram ali por volta da meia-noite, quando escutei um barulho muito forte no meu telhado. Olha lá, telhado de novo. Eu não dei bola, pois logo imaginei ser um dos gatos do vizinho. Alguns minutos depois ouvi outro barulho enorme no meu telhado. Bem onde fica o meu quarto. Abri a janela e vi o gato do vizinho no muro, olhando fixo para a ponta do telhado. E em seguida, um barulho como se algo tivesse pulado em cima da telha. Eu achei que fosse uma gata no cio e espantei o gato. Mas ele olhava fixo para o telhado, tipo ele parecia hipnotizado. Fechei a janela e entrei. Quando fui me deitar, escutei um barulho como se alguém tivesse pulado o muro do lado de dentro do meu pátio. Na hora imaginei, meu Deus, alguém vai tentar roubar minha casa. E tentei esticar meu braço para pegar o celular e pedir para alguém vir aqui, pois estava sozinha com o meu filho.
Naquele momento eu estava acordada e fiquei paralisada. Eu estava de bruços, sem conseguir me mexer, e escutei a porta do meu quarto abrir. Senti algo que pulou em cima de mim e eu não conseguia gritar nem me mexer, e aquilo pulou em cima da minha coluna, com um peso muito grande, que me fazia perder o ar e parecia apertar a minha cabeça contra o travesseiro. Eu, com a cabeça de lado, pude ver um braço muito comprido, de aparência acinzentada, e unhas que pareciam garras de aparência encardida. Nessa hora eu imaginei que eu ia morrer ali. Eu estava desesperada e pensava no meu filho que estava deitado no canto da cama de casal. Pensando nele, com medo que aquilo fizesse algo com ele, em pensamento pedi a Deus: salva o meu filho. E em pensamento eu disse: em nome de Jesus, saia. E aquilo saiu de cima de mim. Me virei de barriga para cima e vi uma velha, esquelética, de pele cinza e braços muito compridos, com cabelos brancos desgrenhados, tipo a desgraça. Ela estava nua, tinha os pés enormes e as unhas, tanto dos pés quanto das mãos, pareciam garras. No susto de ver aquilo, com aqueles olhos amarelos olhando para mim, em frente à minha cama, eu pensei: meu Deus, o que é isso? Ela rosnava como um cão bravo e estava com as mãos numa espécie de posição de ataque. Imagina, gente. Misericórdia. No meu quarto tem uma janela de vidro e não tem cortina. A luz do pátio do vizinho entra pelo vidro fumê, deixando uma claridade no quarto. Eu podia ver aquilo nitidamente. E eu comecei a rezar um Pai Nosso, mas pelo pânico eu esqueci a reza completa. E aquele ser parecia rir e debochar disso. Quando eu parei o Pai Nosso, que não saiu por inteiro, somente disse: em nome de Jesus, eu peço ajuda. E aí aquilo sumiu. Eu não dormi aquela noite e quando amanheceu fui procurar algo na internet, fazer uma pesquisa sobre o que tinha acontecido, e os relatos que encontrei foram sobre paralisia do sono. Mas quando isso aconteceu, eu não estava dormindo ainda e nem mesmo estava com sono. Apenas havia deitado. Eu estava até pensando sobre a entrevista que eu estava vendo na TV antes de deitar. Fiz pesquisas, procurei livros, até que achei um relato no Google sobre a tal da pisadeira, uma velha que suga a energia vital de suas vítimas. Nessa minha busca por relatos, acabei achando o seu canal e tive que contar a minha história. Hoje percebo que existem demônios que passam para o nosso plano e nos sugam a energia sem estarmos dormindo, para acharmos que foi só um pesadelo. Alguns demônios se mostram a nós, humanos, porque costumamos ser incrédulos. Nosso mundo, se posso dizer, acho que está tão corrupto, tão violento, com tantas mortes bizarras, que seres das trevas passam para o lado de cá com muita facilidade. Acredito nos relatos que assisti você contar. Sim, acredito serem reais, e só penso que muitos demônios nos espiam. Que assim como eles nos veem, nós também uma hora vamos acabar vendo eles, cara a cara, e com a sensação de estarmos ficando loucos. Comecei a limpar minha casa com defumadores, com água com anil e fazer muitas orações de proteção, porque olha, o mal nos vigia. Pois é, de tantas formas, não é? Então a gente tem que estar preparado de várias formas também, não é? Eu falo para você vários casos, gente, tantos casos aí que a gente vê nesse sentido de paralisia do sono. Paralisia do sono quando a pessoa não tá dormindo, né? E todos aí nesse sentido da pisadeira sentem o peso ou nas costas ou essa pressão no peito, na barriga, um sufocamento, algo assim, né? Certo, e temos mais relatos aqui da pisadeira, mas antes deixa eu falar para vocês, deixa eu só dar um recadinho aqui de um filme que já está nos cinemas, tá? Cadê, gente? Eu vou ver aqui. Ele estreou
no dia 19, tá? É que eu não quero entrar aqui para ele... Fragmentos do cometa interestelar atingiram a Flórida. Uma pausa aqui, espera um pouquinho, deixa eu falar, tá? O filme Destruição Final, O Último Refúgio. Ele estreou no dia 19, tá? Ele já está nos cinemas. E ele conta a história do... Ó, Gerard Butler. A história do filme é o seguinte: uma família luta pela sobrevivência quando um cometa destruidor de planetas chega à Terra. John Garrett, que é interpretado pelo Gerard Butler, adoro, e a sua ex-mulher, Alison, que é interpretada pela Morena Baccarin, e o seu jovem filho Nathan, eles fazem uma perigosa viagem até a sua derradeira esperança de salvação. Por entre terríveis relatos de destruição a nível mundial, a família Garrett experiencia o melhor e o pior da humanidade, à medida que a contagem decrescente para o apocalipse global se aproxima do zero. Então, gente, é um daqueles filmes que você fica assim, meu Deus, vai, não vai, ixi, ai meu Deus, torcendo, gritando junto, porque o apocalipse tá aí, tá chegando, eles têm que correr, tem uma esperança. Eu quero saber que esperança é essa, porque agora eu também fiquei curiosa, porque isso aí pode ser útil, né, gente? Tantos comentam essas coisas aí, de repente alguma coisa acontece, né? Ou então, acho que seria bom saber também. Bom, pessoal, deixa eu deixar aqui um spotzinho do filme, tá? Pra vocês. Agora sim, eu vou colocar aqui pra gente ver a respeito de Destruição Final, O Último Refúgio. Vamos ver, eu vou ficar quietinha aqui, tá? Fragmentos do cometa interestelar atingiram a Flórida. Isso não é uma tempestade que vai passar. O maior fragmento do cometa deve colidir em menos de 24 horas e as agências espaciais esperam um evento a nível de extinção. Você é muito corajoso, sabe? Vou salvar a minha família. Destruição Final, O Último Refúgio, em exibição nos cinemas. Tô falando que é tenso. Então, vamos lá conferir o filme Destruição Final, O Último Refúgio. Já está nos cinemas. Pode assistir. Que eu também quero ver esse aí, que eu fiquei interessada nessa ação. Bom, vamos lá então, continuando aqui com os relatos. Vamos lá, computador. Ai, muito bem. Vamos lá. Ai, pronto. Vamos continuar com os relatos. Próximo relato desta coletânea é este. Será que foi sonho? É um moço que nos conta. Eu ainda era criança e morava em uma cidade no litoral sul do Espírito Santo, que hoje em dia é pequena e tranquila. E imagine na época, né? Era mais ainda. Uma daquelas cidades que só tem movimento mesmo no verão e no carnaval. No resto do ano era um completo deserto. Eu me lembro que tinha ido dormir e no meio da noite acordei e ouvi uma risada eufórica de uma mulher na rua. Achei estranho, mas pensei que era alguém voltando de alguma festa e então tentei voltar a dormir. Mas se fosse só alguém passando na rua, a risada ia se afastar, coisa que não aconteceu. E ao invés dessa risada se afastar, a risada foi ficando cada vez mais forte. Eu comecei a achar aquilo muito estranho e então pensei até em me levantar da cama. Mas para minha surpresa, eu não consegui. Eu me senti como se tivesse amarrado na cama e a risada aumentava cada vez mais. Minha cama ficava de frente para a janela do quarto, janela na qual eu às vezes pendurava minha toalha ao sair do banho, em um trinco que ela tinha no meio. Só que nesse dia não me lembrava de ter feito isso. E no desespero, tentando me soltar ou gritar para alguém ir ao meu quarto para me socorrer, eu comecei a reparar na janela. Tinha aparentemente algo como um tecido pendurado nela.
Era de cor escura, mas reparei que tinha algum volume por baixo e que não estava preso na janela, e sim na frente dela, flutuando. Eu estava ficando cada vez mais desesperado, e tudo isso com aquela risada medonha ao fundo. Mas, felizmente, minha mãe se levantou de noite, pois disse que me ouviu gemendo, como se eu estivesse lutando para respirar. Contando assim, não dá para ter ideia do medo que eu passei naqueles momentos, mas foi o pior momento da minha vida, com toda certeza. Recentemente, acho que no ano passado, eu vi um vídeo falando sobre a pisadeira e bateu certinho com o que eu passei. E enquanto eu assistia ao vídeo, fiquei revivendo um pouco daquela sensação horrível. E aqui está mais uma história, não é? Paralisia, peso, sufocamento e muitas vezes a visão de algo à sua frente. Detalhe quando você não está dormindo. Ele não estava dormindo, né? Ele primeiro acordou com alguém rindo na rua. Olha lá, também. Lembra que outro escutou a risada em cima do telhado? Dessa vez escutou a risada na rua e foi se aproximando. Gente, essa pessoa, esse ser, fica andando pra rua, dando risada. Aí, de repente, vou atazanar esse daí. Qual que é o critério para esse ser chegar até nós? Por quê? Escolhe a dedo, escolhe aleatoriamente, dependendo da nossa energia, da nossa vibração no momento. Não sei, mas que tem vários relatos ao redor do mundo a respeito desta pisadeira aí, tem. Próximo relato: a pisadeira tentou sufocar o meu tio? É uma moça que nos conta. O relato que vou contar é do meu tio... Os nomes estão trocados? Não sei. É do meu tio gordinho, de 50 anos. Começa o relato explicando uma lenda contada aqui na região, não sei se também é contada pelo resto do país, que é da famosa pisadeira, que seria uma velha de aparência assustadora que sobe em cima das pessoas enquanto dormem. Meu tio conta que no dia do acontecido ele dormia com a janela do quarto aberta devido ao calor, o que permitia a entrada de luz no cômodo, tanto da lua quanto do poste de luz em frente à casa, fazendo com que pudesse ver tudo no quarto. Ele estava deitado de barriga para cima, quando de súbito foi despertado de seu sono por uma angustiante falta de ar e a sensação de peso em sua barriga e tórax. Ao abrir os olhos, ele se deparou com a visão de uma mulher sentada sobre o seu corpo. Ele conta que a velha tinha os braços e as pernas finas, o cabelo todo bagunçado e com uma aparência suja, tá vendo? Os relatos batem. O rosto com rugas muito profundas e uma expressão de como quem acha graça da situação. A velha era pequena, comparada ao tamanho do meu tio, né? Mas mesmo assim, ele não conseguia forças para se levantar ou tirá-la de cima dele. O pavor durou apenas alguns segundos, até ele fechar os olhos e rezando pedir para que aquela velha saísse de cima dele. Ao abrir os olhos novamente, a falta de ar e a velha haviam desaparecido. Ele rapidamente se levantou para acender a luz do quarto, pensando que a velha seria alguém que entrou pela janela e havia se escondido, né? Mas quando ele acendeu a luz, olhou até debaixo da cama, mas é claro, não a encontrou. Ele fechou a janela do quarto e passou o resto da noite com a luz acesa, sem conseguir voltar a dormir. Esse fato foi há mais ou menos 15 anos atrás e desde então meu tio só dorme com a porta do quarto aberta e alguma luz da casa acesa. Minha mãe, avó e tios até zombam dele pelo seu medo, mas eu o entendo, pois se fosse comigo também teria medo de passar por aquilo novamente. E vocês veem como os relatos batem? A velha, desse jeito, daquele jeito, sentar. Eu penso nesse lance de ser algo físico, assim, ou psicológico, não sei, que a gente sente essa pressão. Porque, não sei se vocês já sentiram, às vezes, na perna da gente, a gente tem uma sensação, algo quente. A impressão que dá é que escorreu um líquido quente, sabe? Alguma coisa assim, mas é uma dormência que às vezes aconteceu ali, sabe? Ou alguma coisa em relação a, não sei, uma sensação, né? Nervo, às vezes, que ficou apertadinho.
Eu penso se isso não pode ser alguma coisa desse tipo, uma sensação que lembra muito o peso de alguém em cima de você. Mas e as visões, gente? E as visões? E as visões serem muito parecidas umas com as outras? Dessa mulher, da risada, tudo mais. Mesmo que a pessoa não tá pensando naquilo, não tá esperando ver essa pisadeira, a pisadeira, repara que ela é irmã da desgraça, né? Elas são parecidas, prima, alguma coisa assim, tá? E, sabe que esse povo é de sete além, sei lá, que fica vindo pra dimensão de cá? Olho amarelo, né? Tudo desgrenhado, tudo assim. Povo esquisito, não sei, gente. Eu não sei. A gente fica aqui divagando, tentando achar uma explicação, mas se alguém tiver alguma opinião, alguma teoria, escreve aqui nos comentários. Próximo e último relato desta coletânea da pisadeira, e o título é A Pisadeira. É um moço que nos conta. Eu trabalhava em um grande hospital de São Paulo, das 6 da manhã até as 4 horas da tarde. Isso fazia com que eu acordasse todos os dias às 4 da manhã. Em uma quinta-feira, eu tinha acabado de chegar em casa quando procurei algo para lanchar. Porém, não tinha nada atrativo em casa e eu não queria fazer janta, pois eu morava sozinho e toda a comida sempre tinha que ser em pequenas porções, né? Então, não dava ânimo. Foi então que eu fui à padaria, peguei um lanche bem caprichado, comi e fiquei bastante satisfeito. Por volta das 8 da noite, eu já estava me preparando para dormir, mas me sentia muito cheio ainda, né, do lanche. No entanto, eu tinha que dormir, pois senão ficaria com muito sono durante o trabalho. Apaguei a luz, desliguei a TV e me preparei para dormir. Demorei um pouco, mas peguei no sono. Minha cama ficava ao lado da porta que dava na cozinha. Assim que levantava, uns 5 passos já estava na cozinha. Por volta das 3 da manhã, comecei a ouvir um gemido muito agoniante, mas ainda estava naquele estado, meio acordado, meio dormindo. Na cozinha tinha um piso que está trincado, e sempre que se pisava nesse piso, ele fazia um estalido, igual quando se pisa em pedaços de vidro do chão, sabe? Então, assim que eu ouvi o barulho, eu não me movi, simplesmente abri o olho. Foi aí que eu vi uma velha na porta da cozinha, se locomovendo como se tivesse saído do meu quarto. Eu senti um medo como nunca senti na vida, e o meu corpo ficou completamente paralisado. Quando olhei para o rosto daquela velha, ela subitamente virou a cabeça na minha direção e olhou diretamente para mim. Eu senti um medo que eu não sei nem como definir. Eu não sabia o que era pior, aquela velha na minha cozinha ou eu não consegui me mexer. Nem sei se eu conseguia piscar. Foi aí que ela deu um grito muito alto. Seu olho expressava muito ódio. Em 1 ou 2 passos, ela já estava em cima de mim na cama. Gritava e me batia várias vezes e eu não conseguia mexer nenhuma parte do meu corpo. Porém, isso me lembra o Witch do Left 4 Dead. Porém, o que mais me assustava era que podia sentir o peso dela em cima de mim. A minha cama fazia um barulhinho sempre que eu me mexia. Então, assim que ela pulou em cima de mim, ouvi várias vezes esse barulhinho, mas não podia ser eu, porque eu não conseguia me mexer. Comecei a sentir um formigamento por todo o corpo. Então, comecei a me mexer e simplesmente percebi que eu estava sozinho. Não sabia se tinha sido um pesadelo, se tinha sido real. Então procurei por alguma marca no meu corpo ou algo fora do normal, porém eu não achei nada. No entanto, ainda sentia o peso de alguém em cima de mim. Eu não consegui dormir mais e fiquei com muito medo. Mas na noite seguinte e nas outras, nada aconteceu. Porém, sempre fiquei com isso na cabeça. O tempo passou, eu me casei, mudei da casa onde morava sozinho e fui para uma outra casa bem maior. Em uma noite, chamamos alguns amigos e fizemos pizzas. Comemos e rimos bastante e por volta de meia-noite eles foram embora. Eu e minha esposa arrumamos algumas coisas que poderiam ser arrumadas no momento, tomamos um banho e fomos dormir. De madrugada, minha esposa acordou brava, falando que o cachorro tinha pulado na cama, em cima da perna dela, e pediu para que eu o tirasse. Eu, meio que dormindo, nem liguei.
Passou um tempo e ela levantou brava, falando que o cachorro estava na cama. Então eu acendi a luz. Foi quando vi, debaixo dos braços dela, a velha, olhando diretamente para mim e rindo. Era um sorriso horrível e medonho. Não esbocei nenhuma reação, pois a minha esposa é muito assustada com tudo. Ela tem medo de tudo que não é possível explicar. Eu pedi para ela se deitar e falei que eu ia tirar o cachorro. Mas peraí, aonde que tava? O cachorro tinha pulado na cama em cima da perna dela e pediu que eu tirasse, tá? Passou um tempo, ela levantou brava, falando que o cachorro tava na cama. Acendi a luz, foi quando vi debaixo dos braços dela. Como assim, debaixo dos braços da esposa? Ela tinha levantado da cama, foi quando eu vi debaixo dos braços dela a velha. Enfim, eu pedi para ela se deitar e falei que eu ia tirar o cachorro. Então levantei e vi o cachorro lá na caminha dele, dormindo de boa, nem ligando para o que estava acontecendo. Apaguei a luz e ela voltou a dormir, mas eu não consegui. No dia seguinte, passei o dia todo procurando algo que pudesse me explicar o que tinha acontecido. Foi aí que descobri a lenda da pisadeira. Uma velha que senta sobre a barriga das pessoas que dormem de barriga para... Senta sobre a barriga das pessoas que dormem de barriga cheia, causando paralisia do sono. Eu acho que é o que eu vi. Minha avó falava muito isso, que a gente não podia dormir de barriga cheia, que dava pesadelo, pisadeira, que dava esse... Ela fala assim, dormir de barriga cheia, de barriga para cima, dá pesadelo. Ou vem a pisadeira, uma coisa assim. Então, será que tem alguma relação, como eu disse, do nosso corpo? Se a gente encher muito o estômago para dormir, a gente pode ter uma sensação de paralisia, algum nervo, sei lá, é afetado. Gente, eu não sei. Só tentando achar uma explicação. Mas aí também afeta o nervo da cabeça, que a gente vê a mesma coisa. A mula velha aí. Bom, continuando. No dia seguinte, eu passei o dia todo procurando algo que pudesse explicar. Ah, tá, já li. Eu acho que é isso que eu vi. Ela nunca mais apareceu de novo. Mas eu não como mais antes de dormir. Principalmente se a comida for pesada. Pois tenho medo pela minha esposa. E ultimamente ela tem dito que não consegue dormir, pois está tendo muitos pesadelos. Eu sempre acordo com dor no pescoço. Dor no pescoço. Ai, gente, lê direito, né? Eu sempre acordo com dor pelo corpo. Uma vez que trabalhei uma semana em outra cidade, ela me mandou mensagem, falando que estava com muitas saudades, que na noite passada tinha tido a sensação de eu abraçá-la durante a noite. Isso me deu muito medo, pois eu não sei se tem algo a ver com essa minha experiência. Se alguém já passou ou passa por isso e tem algum tipo de explicação, estarei feliz em ler. Então, se alguém pode dizer alguma coisa, deixa nos comentários. Se alguém já passou por isso, manda o seu relato. E eu não sei qual que é o objetivo, o que é? Só para sugar energia? Para quê? O que eles querem fazer com a nossa energia? Só ficar zanzando por aí, não tem objetivo? Qual que é o objetivo de vida ou morte ou não sei o que deles? Suga energia para quê? Para ficar zanzando, andando, vivendo, acha que tá vivo ainda, na verdade tem que seguir em frente, eu não sei. O que esses seres, esse povo vem sugar nossa energia. Mas é para isso que vem? Ai, gente, por favor, deixem aí suas explicações, ok? E esta foi a coletânea temática de hoje, sobre a pisadeira, tá? Uma lenda aí que, há muito tempo ocorre. Olha aqui, eles observando a gente durante a representação aqui dessa sensação, né? Desse peso, desse ser em cima da gente. Bom, espero que tenham gostado. Um beijão para vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui!